Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho e tentar entender, né, por que é dito nesse livro que o Brasil é o coração do mundo, por que o Brasil é a pátria do Evangelho e o que ainda deve ser feito para que realmente o país se torne de fato a pátria do Evangelho e o coração do mundo. Esse vídeo talvez seja um pouco mais extenso porque é um assunto que tem bastante informação. O livro, para quem não conhece, foi escrito por Humberto de Campos e psicografado pelo Chico Xavier. Esse livro ele relata o processo de formação do Brasil do ponto de vista histórico e espiritual. Então ele vai contando os bastidores espirituais desse processo de formação e ao mesmo tempo trazendo fatos históricos. A gente não vai entrar nos detalhes históricos nem em todo o histórico de formação do Brasil, porque seria um vídeo muito extenso, mas quem quiser mais informação eu recomendo a leitura do livro. O livro ele conta que Jesus, por volta do século XIV, né, lá por 1325, alguma data aproximada a esse momento, Jesus vem à Terra com um dos seus assistentes, né, que seria o espírito Eliu, e ele vem à Terra para saber como que está a Terra e como que anda o cristianismo, toda a evolução do conhecimento que ele havia trazido alguns séculos antes. Obviamente que essa é uma alegoria, né, é romantizado, porque Jesus sempre tem e teve o conhecimento do que está acontecendo na Terra em tempo real, ele está presente, ele tem todo esse conhecimento. Mas Humberto de Campos conta através de uma história, de um romance, então ele fala que Jesus veio à Terra e deu de cara com uma série de problemas, né? Nessa época a gente tinha as cruzadas, tinha a Inquisição da Igreja Católica, tinha a concentração, né, do poder no Papa, então havia uma deturpação muito grande do cristianismo e Jesus então delibera, né, ele fala para Eliu que o evangelho deveria ser então transferido para outro local, né, a árvore do evangelho. E conta Humberto de Campos que Jesus pergunta a Eliu, onde fica aquela terra de onde se pode ver o símbolo da redenção humana, né? E o símbolo da redenção humana é o Cruzeiro do Sul, né? O Cruzeiro, e que é o Brasil. E então Eliu fala, essas terras ficam mais a oeste, e Jesus veio ao Brasil, e de novo é um romance, né? Então Humberto de Campos conta através de uma história, mas fica impressionado com a riqueza do Brasil, com tudo que aqui tem, e fala então para Eliu que a árvore do Evangelho deveria ser transferida para o Brasil. E ele encarrega Eliu então de iniciar esse processo através do seu nascimento em Portugal. E Portugal é escolhido por ser um povo mais simples e mais pobre, mais trabalhador, nas palavras de Humberto de Campos, naquela época na Europa. Eliu então encarna em Portugal e como Henrique de Sagres, fundando a Escola de Sagres, que é uma escola de navegação que ficou muito famosa e que foi a base para as navegações portuguesas, para todo aquele movimento das navegações que veio a descobrir o Brasil, né? Ou redescobrir, porque já se sabia que existiam as terras aqui a oeste, mas não se tinha conhecimento da exata extensão e do que eram essas terras. Então Pedro Álvares Cabral vem para o Brasil e descobre o Brasil. E aí começa a formação da pátria do Evangelho. Então é importante ressaltar que o Brasil, desde o seu início, foi formado já por 3 povos, né? Que eram os indígenas, que eram os verdadeiros brasileiros, que já existiam aqui. Posteriormente, os escravos, que foram trazidos da África, o povo africano, e também os portugueses e os outros europeus que vieram para o Brasil, como holandeses, franceses, que chegaram até a disputar territórios aqui no Brasil, mas o predomínio português através
apoio da espiritualidade prevaleceu e o Brasil manteve seu território intacto, até expandiu o território em relação ao que inicialmente havia sido acordado, né, no Tratado de Tordesilhas com a Espanha. Então, por isso, o Brasil começa a sua conformação já sendo o coração do mundo, por já receber vários povos, né, povos tão diferentes. E espiritualmente falando, o Brasil ainda cumpre essa função de coração do mundo, porque da mesma forma que fisicamente vem vários povos para cá, espiritualmente não é diferente. O que significa isso? Que diversos espíritos do mundo têm uma oportunidade de encarnar no Brasil, ou para buscar um despertar espiritual, ou porque já despertaram espiritualmente falando, né, para sua reforma íntima, para sua melhoria íntima, e vem para o Brasil trabalhar essa questão, trabalhar a espiritualidade, desenvolver a espiritualidade. Então são espíritos que despertaram mais recentemente, né, para a espiritualidade, que no Evangelho é mencionado por Jesus como os trabalhadores da última hora. Então esses espíritos que recém-despertaram, né, recém-despertaram que a gente fala algumas vidas, alguns séculos atrás, estão vindo, encarnando no Brasil, né, já desde o processo de formação inicial do Brasil, para trabalhar a sua espiritualidade. E o Brasil, desde o início, já tem uma liberdade religiosa, todo um sincretismo religioso que ocorre aqui no Brasil, um misto de culturas que propicia o desenvolvimento espiritual com mais liberdade, com menos preconceito, e isso favorece ao desenvolvimento desses espíritos que buscam desenvolver sua espiritualidade. E por outro lado, os outros espíritos que ainda não despertaram, mas têm uma possibilidade de despertar espiritualmente, são enviados para o Brasil. Então há uma sinergia, né, entre essas duas situações. De um lado, os espíritos que já despertaram e precisam exercer o amor, a caridade, aquilo que estão aprendendo em relação à espiritualidade, e do outro lado, espíritos que precisam ser ajudados, ser conduzidos, ser instruídos, e que vão ser instruídos justamente por esses espíritos que recém despertaram, que são os trabalhadores da última hora, que estão aqui nesse trabalho da última hora aqui no Brasil. E esses espíritos, em boa parte, somos nós os espíritas, né? Trabalhadores da última hora, que estamos buscando a melhoria íntima, a reforma íntima, buscando aprender espiritualidade, e vamos exercer através do exemplo, através da caridade, junto a esses espíritos que precisam de luz, que precisam de amor, precisam de caridade, para também despertar o seu lado espiritual, o seu desenvolvimento íntimo, o seu amor. Então são espíritos que já estão num processo de tédio há alguns séculos e que de repente vão poder despertar se houver um trabalho que os ajude. Então, lembrando ainda, para contextualizar ainda mais essa questão, no livro A Caminho da Luz, né, que a gente fez já um vídeo sobre ele, e eu vou deixar o link novamente aqui na descrição, lá a gente detalha bem que quando houve o exílio de Capela, né, da constelação de Capela, foram 4 povos principais que vieram para a Terra. Os egípcios, os hindus, o povo de Israel, que eram os hebreus, e os indo-europeus, né? Lembrando que os egípcios eles eram já bem evoluídos, cumpriram seu papel final de evolução aqui na Terra e voltaram para a constelação de Capela. O povo hindu também é um povo que tem uma espiritualidade bem avançada, apesar de alguns erros, algumas falhas que Emmanuel cita no livro, mas já tem uma certa espiritualidade e cultua a sua espiritualidade, enfim. Já o povo de Israel era um povo mais endurecido, apesar de ter uma espiritualidade bem avançada, eles eram muito fechados em si, fraternos, mas fechados em si. Então a fraternidade deles era para eles mesmo. E num dado momento era o povo mais necessitado de conhecimento. O povo indo-europeu é o povo que encarnou também lá na região da Índia, mas que não aceitava o degredo de forma alguma, e por não aceitar o degredo, eram revoltados, eles buscaram sair daquela região onde eles encarnaram primeiramente,
e buscaram aventura, né? Buscaram conhecer o mundo, foram se espalhando, se espalharam pela Ásia, pela Europa, e tiveram contato com os povos terrícolas, né, da terra, e também por esse contato acabaram ajudando no avanço desses povos. Mas era um povo que tinha muita aversão à religiosidade, por causa da sua revolta com o degredo, com o exílio. Então não, é um povo que não cultivou a espiritualidade, embora tenha cultivado a fraternidade com outros povos. Voltando ao povo de Israel, por ser o povo mais necessitado, então Jesus deliberou que a primeira revelação ocorresse no seio desse povo e posteriormente a segunda revelação, né? Então Moisés e posteriormente Jesus, o Velho Testamento, o Novo Testamento, acontece no meio do povo hebreu, no meio do povo de Israel. E Jesus, nesse momento que vem à Terra, né, e vê a situação que a Terra está, com todos aqueles problemas do cristianismo que a gente já citou, Jesus então percebe que tem que mudar o cristianismo de local para um novo povo, para que tentar começar de novo, começar do zero. E dessa vez teria mais oportunidade aqueles que ainda não tiveram a oportunidade do desenvolvimento da espiritualidade, que é justamente o povo indo-europeu. Então Jesus delibera que o Brasil vai ser o local onde o Evangelho vai se desenvolver, então a árvore do Evangelho vai ser transferida para o Brasil, e por isso surge o Espiritismo. Surge inicialmente na Europa, na França, por ser uma doutrina racional. Seria interessante que ele realmente surgisse na França, onde já havia ciência desenvolvida, a filosofia e a religião. Então esse tripé do Espiritismo havia na Europa e favoreceu esse surgimento do Espiritismo. E o Espiritismo tem todo esse formato, né, baseado na racionalidade, na filosofia, na fé raciocinada e também na religião, justamente para atender a forma de pensar do povo indo-europeu, que é um povo racional, que não desenvolveu tanto o lado espiritual. Então é um povo que precisa do racional para desenvolver, conseguir chegar no espiritual. Então é o pensamento conhecido como a forma de pensamento ocidental, né? Muito mais racional, analítica, estruturada em lógica, e dessa forma é que o Espiritismo foi estruturado e foi formado por Kardec. Só que a Europa não tinha um clima favorável ao desenvolvimento do Espiritismo, pelos motivos que a gente já citou. Um continente muito racional, muito científico, que duvidava muito da espiritualidade, então não havia um ambiente ali favorável para o desenvolvimento, apenas para o surgimento do Espiritismo. E por isso então que o Espiritismo vem realmente ser desenvolvido e aplicado e, enfim, praticado no Brasil, né? É por isso que o Chico encarna aqui, escreve 412 livros ou mais até, através da sua psicografia, da sua mediunidade, e todo o conhecimento do Espiritismo através de outros médiuns também, como Divaldo Franco, e hoje palestrantes como Haroldo Dutra, Dias e outros. Todo esse desenvolvimento do Espiritismo ocorre aqui no Brasil. E hoje o Espiritismo está sendo levado novamente para a Europa através dessas pessoas, também para os Estados Unidos, Canadá e outros continentes, mas sempre com a base aqui no Brasil e sendo disseminado a partir do Brasil. Então, por isso então que o Brasil é o coração do mundo, porque abriga esses espíritos que precisam de uma oportunidade, uma última oportunidade para desenvolver a sua espiritualidade, que despertaram recentemente, que são os indo-europeus, né, esses espíritos que ainda não trabalharam tanto a espiritualidade quanto os outros povos. Então, por isso coração, porque vai abrigando todos esses espíritos, e também aqueles espíritos que têm a oportunidade de repente de haver um despertar ainda. Então, por isso que a gente vê tanta confusão no Brasil, porque são duas classes de espíritos ainda na busca
do seu desenvolvimento espiritual. Então isso faz a gente começar a entender o processo político do Brasil, toda essa confusão, toda essa pobreza, apesar da riqueza que há no Brasil. Então é um caminho que nós brasileiros vamos trilhar juntos, através do nosso desenvolvimento, para que o Brasil se desenvolva. Então o Brasil atual ele é um reflexo dos espíritos que aqui estão, não é nada diferente disso. Então são espíritos ainda em formação do espírito, do processo espiritual, da caridade, do amor, outros que ainda nem começaram esse processo de formação, e isso reflete no que é o Brasil. O Brasil é isso, e aos poucos nós vamos caminhando na direção de se tornar realmente uma pátria do Evangelho, onde o Evangelho vai ser praticado de forma mais efetiva, do que a gente vê hoje. Um fato interessante, na questão de pátria do Evangelho, para a gente começar a entender também por que pátria do Evangelho, a gente vê o histórico do Brasil. A independência do Brasil foi feita sem nenhum derramamento de sangue, sem nenhuma guerra civil, apesar de terem havido movimentos internos, como os Inconfidentes, da Inconfidência Mineira, e outros momentos tensos, mas não chegou a haver uma guerra civil. Então não houve um derramamento massivo de sangue no Brasil. A abolição da escravidão foi a mesma coisa. Não houve um derramamento, foi algo gradual. Então primeiro houve a lei do ventre livre, depois houve uma abolição plena. Ao contrário de outros países que houve conflito, guerra civil, para que se conseguisse a abolição dos escravos. E por fim a República da mesma forma. Quando o Marechal Deodoro toma o poder, Dom Pedro II simplesmente abdica para não haver conflito, não haver guerra, e o Brasil se torna uma república de forma relativamente pacífica, sem guerra civil, sem maiores traumas para o povo e também para a história do país. Então aí a gente começa a entender todo o esforço da espiritualidade para que não houvesse derramamento de sangue em nenhum momento da formação do histórico do Brasil. Dom Pedro II, quando entra na Guerra do Paraguai, percebe posteriormente seu erro, e foi o único momento que o Brasil participou de alguma guerra em sua história, uma guerra internacional com outro país. E o Brasil acabou resgatando de diversas formas, ajudando o Paraguai posteriormente para resgatar esse débito com o país, o Paraguai, por ter havido esse processo. Então foi o único momento que houve realmente um derramamento de sangue. E Humberto de Campos, em relação à formação da pátria do Evangelho, em relação ao Brasil como pátria do Evangelho, nos fala o seguinte, que é muito interessante. A obra é vagarosa, de outra forma seria a destruição e o esforço insensato. As lições não podem ser impostas à força, devem ser iniciadas no coração. Então a gente muitas vezes fica nessa ansiedade de que o Brasil se torne a pátria do Evangelho, que se torne a luz do mundo, mas é um processo vagaroso. A violência, as rupturas, muitas vezes são tentadoras porque dão a impressão de que os resultados são mais rápidos, mas isso é uma ilusão, porque os resultados podem até ser mais rápidos, mas não são resultados duradouros de longo prazo. Então uma ruptura nunca é algo interessante. Então a obra é vagarosa, como ele disse, então a gente tem que ter paciência para esse desenvolvimento espiritual das pessoas, dos brasileiros ir acontecendo e trabalhando para ajudar a acelerar esse processo, através da educação formal, da escola, da instrução, e a educação do espírito, que é o principal, que é através da nossa própria educação, do nosso próprio desenvolvimento íntimo, do estudo, da reforma interior, do aprendizado, do amor, da prática e da caridade. A gente se transformando e praticando, isso vai disseminando a nossa volta, contaminando a nossa volta, e as outras pessoas também vão iniciando esse processo. E aí o Brasil vai se transformando. Então é algo que é paulatino, é contínuo, está sempre
ocorrendo, então todo o processo de sofrimento e dor que o Brasil passa também favorece o processo de evolução das pessoas. A gente tem que ter isso em mente. Muitas vezes a gente pensa, nossa, mas agora está acontecendo isso, politicamente falando, mas tudo que acontece sempre é favorável para o desenvolvimento, porque a gente desenvolve pelo amor, mas também desenvolve pela dor. Então às vezes a dor é necessária para o despertar, né? Como a gente disse, muitos espíritos ainda precisam despertar e vêm para o Brasil para o despertar. E se tivessem em outros locais, talvez não conseguissem despertar. Na Europa, em outras culturas, talvez nesses locais eles não encontrassem as condições adequadas e continuassem cometendo os mesmos erros, nos mesmos vícios de pensamento. E no Brasil, um ar novo, respira numa nova atmosfera, uma nova forma de pensar, uma nova forma de viver, e de repente pode despertar através dos processos de dor e também de amor, que pode ser através da ajuda de outros espíritos, dos espíritas, de outros cristãos, né, que não temos só os espíritas no Brasil. A Pátria do Evangelho é formada pelos espíritos, mas pelos outros cristãos também. E Humberto de Campos faz um alerta, né? Humberto de Campos faz um alerta no final do livro também, dizendo: antes das discussões ideológicas e dos estudos, vem a fraternidade e a união. Então não adianta a gente ficar nessas discussões dentro do espiritismo, que o caminho é esse, o caminho é aquele, que tal livro deve ser seguido, se não houver união, se não houver fraternidade, se não houver caridade dentro do movimento espírita e para com as outras pessoas, dentro ou fora do movimento. E fechando, ele diz: embora a época seja de autarquias detestáveis, neste período de decadência e transição em todos os sistemas sociais, o maior problema é o da educação. Então, gente, novamente, não tem outro caminho para a evolução do Brasil, para sermos a pátria do Evangelho, que não seja através da nossa reforma íntima, da caridade, do estudo, do trabalho pelo próximo, através da paciência, do amor e principalmente da fé em Cristo, que conduz esse país, e de Ismael, que é o nosso grande guia aqui no Brasil, que foi designado por Jesus para ser o nosso mestre espiritual, nosso guia espiritual no Brasil. Espero que esse vídeo possa ter ajudado a esclarecer esse assunto. Tem muito mais no livro, quem puder ler o livro é muito interessante. Eu vou deixar também alguns outros vídeos na descrição do vídeo para que possa complementar as informações de hoje. Mas leia o livro, que vale a pena. Se gostou do vídeo, dá um joinha para ajudar, compartilhe o vídeo com outras pessoas e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado. Fique na paz de Jesus.